18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado na Mix FM. Começa agora o programa 18 horas, hein? Vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão com você em 100,7. Hein, Karime? Tudo bem? Tudo ótimo, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você, sintonizado na programação da Mix Manaus aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite com aquelas informações precisas, as informações que você realmente acredita ser relevante. Seja muito bem-vindo. Estamos juntos, hein? Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Karine. Hoje um dia especial para Manaus com a presença do presidente da República, né? Na FESPIM. Exato. Exatamente. Bacana. Começou hoje, Carlão, a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM. E a nossa repórter Nathalie Moraes está lá na feira. Ela fala com a gente agora. Tudo bem, Nathalie Moraes? Boa noite. Boa noite, Karime Leão, Carlos Júnior e boa noite, Paulo Castro. Nós estamos ao vivo aqui, direto do Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus, onde está acontecendo aí a primeira edição da FESPIM, a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Essa feira que tem uma programação toda diversificada, são mais de 130 expositores participando aqui nessa feira, muita gente aqui na feira nesse momento. E essa feira, Karine, olha só, ela promete atrair nesses 3 dias pelo menos 40 mil pessoas. Mais de 40 mil pessoas devem passar por aqui. Agora, vale reforçar que a programação aqui da FESPIM é toda gratuita. Então, você aí de casa que ainda não sabe o que fazer, corre pra cá, porque aqui tem muita coisa boa. Instituições públicas e privadas participam aqui desse evento. E sem falar, gente, um charme a mais, que todos os estandes aqui, eles são feitos de móveis sustentáveis, viu? E agora há pouco já começou uma rodada aí de palestras, né? A primeira palestra de hoje foi a palestra sobre instrumento econômico para a proteção da Amazônia, que falou aí um pouco mais sobre o caso do Polo Industrial aqui de Manaus, e ela foi mostrada aí pelo presidente do Piatã, o Alexandre Rivas. E logo em seguida começou a palestra sobre a economia ministrada pelo Alexandre, que falou um pouco mais também sobre a Zona Franca de Manaus e as oportunidades e os seus desafios. Daqui a pouco, às 19 horas, começa uma palestra que vai falar um pouco mais de mercados e investimentos no Brasil e a importância da educação financeira. Quem vai ministrar essa palestra é o Rogério de Carvalho, e a gente vai trazer mais informações daqui a pouquinho com ele, ao vivo, sobre essas informações. Eu volto aí para os estúdios com vocês, viu? Se você ainda não tem programação, então corre para cá, para a FESPIM, aqui no Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus. Muito bem, Nathalie Moraes, são 18 horas e 4 minutos em Manaus. Estamos no ar aí com 18 horas aqui em 100,7. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, hoje o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, abriu a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que está acontecendo até sexta-feira nos estúdios 5, sempre de 2 da tarde até 9 da noite. Pois é, Bolsonaro deixou claro que a Zona Franca de Manaus será prestigiada em seu governo e defendeu a exploração de minérios nas terras indígenas. A repórter Odiné Araújo acompanhou aí a abertura do evento e tem os detalhes. A solenidade de abertura da Feira de Desenvolvimento Sustentável do Polo Industrial de Manaus teve a participação de diversas autoridades, imprensa nacional e internacional. Além do governador do Amazonas, Wilson Lima, os governadores do Acre, Gledson Cameli, de Roraima, Antônio Denário, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e uma comitiva de deputados federais e estaduais estiveram presentes. Em um cenário onde tudo foi reaproveitado, desde as cadeiras das autoridades, feitas de papelão, o presidente do Instituto Piatã, Alexandre Rivas, parceiro da Suframa na FESPIM, falou da relevância da feira, toda organizada com recursos das próprias empresas do Polo Industrial de Manaus. Esta feira tem como objetivo não somente mostrar o que é produzido no polo, mas, além disso,
mostrar que cada empresa que está aqui compreende cada vez mais o seu papel para o desenvolvimento sustentado e, por consequência, para a proteção da Amazônia. O superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que pela segunda vez conseguiu trazer o presidente Bolsonaro ao Amazonas, ressaltou a manutenção dos quase 90 mil empregos diretos e 360 mil indiretos e o crescimento da produção industrial de Manaus. Em setembro deste ano, a produção da indústria no estado do Amazonas cresceu praticamente 17%, dados recentes de anteontem da Receita Federal. E em outubro, mês passado, o nosso polo industrial de Manaus atingiu praticamente 80% do uso de sua capacidade instalada, o melhor índice desde 2014. Já o presidente Jair Bolsonaro disse que veio prestigiar a feira e ajudar a divulgar o evento. Estou aqui atraindo holofotes do mundo todo. Aqui deve ter correspondentes do mundo todo, tá? É essa a intenção nossa. E essa região amazônica é importantíssima para nós. E aqui não é pulmão do mundo. Tá? Isso aqui é um pedaço do território do Brasil. No dia 5 de dezembro vai haver a última reunião do CAIS. Este ano devem ser aprovados, no total, 144 projetos, já contando com as novas propostas. Além da entrada de 9.500 novos postos de trabalho na Zona Franca ao longo de 3 anos. O investimento é de mais de $1 bilhão, ou de 5 bilhões e meio de reais. A previsão de faturamento com os novos projetos é de 35 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Volto com vocês. Muito bem, e a Carime Leão também acompanhou toda a solenidade de abertura da FESPIM e vai nos falar agora o que rolou de importante. Pois é, Carlão, sobre a FESPIM, eu perguntei ao presidente se a sustentabilidade praticada em Manaus, no modelo Zona Franca de Manaus, do polo industrial, vai passar a fazer parte do discurso dele. Vamos conferir. O senhor vai levar para o seu discurso internacional, em outros encontros, para falar que o modelo Zona Franca de Manaus é sustentável? Eu tenho uma viagem para a Índia em janeiro. Pretendo passar em mais 1 ou 2 outros países. O que eu falei aqui, parte da mídia vai divulgar. Nós gravamos, eu vou divulgar nas mídias sociais também. É um recado que nós estamos dando para o mundo, que o Brasil é confiável, que mudou o governo do Brasil, não é mais aquele discurso xoxo que existia. Cada vez que o presidente voltava de uma viagem internacional, demarcava mais terra indígena, ampliava parques nacionais e criava quilombolas, mudou. Nós queremos o Brasil para todos nós. O mundo está entendendo, até mesmo, quando houve a questão do presidente da França, que botou em dúvida a nossa soberania, grande parte dos demais países, como China, Estados Unidos, entre outros, se colocaram do nosso lado. A soberania tem que ser exercida por nós. Nós fazemos a nossa política interna. Pois é, Carlão, e o presidente também falou da necessidade de investimento na infraestrutura aqui da região. Vamos acompanhar. Aqui para a região, a BR-369 isso interessa, a questão da cabotagem, que é a navegação entre portos, dentro do próprio país. Isso aí foi esquecido no passado. Muita gente está querendo que eu imprima uma velocidade assombrosa. Não é possível fazer tão rapidamente as coisas. Agora estamos burocratizando, regulamentando muita coisa. Olha a lei da liberdade econômica, a confiança no mundo. O mundo todo está interessado em nós. Pois é, e Bolsonaro voltou a defender a tese de que os índios possam explorar, assim que eles quiserem, lógico, os minérios das reservas indígenas. Ele defende a exploração da região de uma forma sustentável. E quando o elemento tem uma propriedade, por exemplo, enorme, para aqui até enorme, 1.000 hectares, 800 não pode mexer nela. Aí fica difícil produzir assim. Então o que nós queremos é a produtividade, é o crescimento do Brasil de forma sustentável. Temos como fazer isso aí. E os países que mais nos criticam, quando a gente olha para o território deles, não tem um palmo de mata ciliar. Nós não queremos que o Brasil chegue à posição que eles chegaram, mas esse patrulhamento em cima de nós não é justo.
Bom, e o presidente também alertou o governador Wilson Lima que se ele não promover a reforma da Previdência estadual, o Estado vai quebrar. Vamos conferir. Carlão, nós fizemos a Previdência, eu tenho dito que a nossa Previdência é uma quimioterapia, que realmente aumentou-se o tempo de serviço, aumentou-se a contribuição. Os estados agora têm que fazer a tua. O estado do Amazonas, pelo que eu sei, os seus números, né? Não são tão saudáveis assim como o do governo federal, também não estavam. Ouvidos de déficit, está o nosso governador aqui falando sobre isso aí. Então, ou faz a reforma, governador, ou o Estado vai quebrar. E nós devemos antecipar o problema. Então, parabéns à sua iniciativa. Espero que a Assembleia Legislativa realmente se conscientize disso. E realmente vote. E afinal de contas, o parlamentar, o senhor aqui, deputados estaduais e federais, nós não podemos só esperar aplauso da população. De vez em quando, alguma medida amarga tem que ser tomada para evitar que o choro não aconteça lá na frente. Bom, e a entrevista, é claro, toda a coletiva com o presidente Jair Bolsonaro é muito movimentada e polêmica também, né? E na entrevista teve todo tipo de pergunta e Bolsonaro reagiu no estilo dele tradicional. Sim. Atacou alguns órgãos de imprensa, disse que não responderia a pergunta do repórter da Folha de São Paulo, lembrou até que cancelou, né, a assinatura do jornal Folha de São Paulo. E deu gargalhada, né? Deu. Ele diz que não atende mais, né, inclusive, né, a Folha. Não, ele falou que cancelou. Né, a assinatura do jornal. Dá entrevista, ele disse. Mas até que ele respondeu, sim. E respondeu ao Estadão também, enfim. E ele respondeu, inclusive, né, o correspondente do jornal Clarim, lá da Argentina, que falou daquela situação aí delicada sobre o presidente eleito de lá, se ele iria conversar, enfim. Bem ao estilo Jair Bolsonaro. 18 horas. Muito bem, 6h13 em Manaus, programa 18 horas. Vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite. E na primeira do playlist 18 horas de hoje, vamos conferir uma canção de Post Malone, artista que cada vez mais vem se destacando na música mundial. No clipe que vamos conferir no aplicativo humano, Post Malone aparece de armaduras, olha aí, cansado em meio a um campo de guerra após uma grande batalha. Pois é, Carlão, Circles é a nossa primeira música de hoje. E a letra aí é toda fofinha, né? Aquela letra que fala... ela fala de relacionamentos, aquele vai e volta, né? Que ele termina e volta, esse círculo aí, né? Enfim, fala exatamente sobre as pessoas que não conseguem manter a relação a longo prazo entre si, né? Aquela história vai e volta, enfim. Sem mais delongas, vamos lá, a primeira do playlist de hoje, Circles, de Post Malone. Playlist 18 horas. 6h17, boa noite pra você em 100,7, a primeira na playlist de hoje, aqui na Mix FM, Post Malone, Circles, mais uma que você conferiu aqui na Mix FM. Mix. Bom, por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, votaram nesta quarta-feira por manter a condenação e ampliar a pena para 17 anos de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. Pois é, Lula havia sido condenado em primeira instância em fevereiro de 2019 a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pela juíza substituta Gabriele Hadid. O ex-presidente é acusado de ter se beneficiado com propinas de construtoras que teriam reformado e decorado um sítio em Atibaia usado pela família do petista. Muito bem, a repórter Nathalie Moraes está nesse momento na Fespinha, Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, e entrevista o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. É com você, Nathalie Moraes. Karime, nesse momento aqui no estande da Mix, direto da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, nós estamos recebendo o senhor Wilson Périco, ele que é presidente do CIAM. Seja muito bem-vindo, presidente, à Rádio Mix, ao programa 18 horas. Eu que agradeço a participação no programa, que eu queria cumprimentar você, a toda a equipe da Mix e as pessoas que nos ouvem e nos assistem, cumprimentá-los por estarem aqui prestigiando a
FESPIM, importante evento que resgata muito da representatividade da SUFRAMA, representatividade essa que a SUFRAMA já teve no passado, e na pessoa do seu superintendente, o Coronel Menezes, parece estar resgatando a presença do presidente da República hoje, e ele vindo para cá em 3 meses, por 2 vezes, mostra o prestígio que o superintendente tem junto à presidência da República e a comprovação desse resgate. Então, muito legal, muito feliz de participar disso. E a gente estava conversando antes de ligar aqui as câmeras, antes de iniciar a entrevista, justamente sobre isso, né, presidente? O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve aqui em Manaus hoje, participou, foi ele, inclusive, que fez a abertura da feira. Ele se mostrou bastante otimista quanto às nossas indústrias. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre como é que está a situação aqui no nosso estado para os nossos ouvintes. Não, primeiro, a postura dele, né, demonstrou que ele não estava aqui forçado. Ele estava feliz por estar aqui conosco. O segundo, demonstrar o conhecimento que ele tem com relação à potencialidade, às riquezas da nossa região. E como nós falamos, né, muito longe de ser peso para o país, boa parte das soluções dos problemas atuais e demandas futuras do nosso país está aqui na nossa região. Está aqui na Amazônia e no Amazonas, que tem o seu território com o maior índice de preservação dos demais estados da Amazônia Legal. Então, isso, as mensagens que ele deu de otimismo, transmitindo a todos nós a confiança que ele tem e quer compartilhar essa confiança com os rumos do país, a retomada da credibilidade do país junto aos investidores estrangeiros, a retomada do nível de crescimento que há muito nós esperamos, e é isso que nós queremos. Nós não temos o direito, como cidadãos, de torcer pelo insucesso do país. Nós temos que deixar questões políticas partidárias de lado nesse momento. Nós temos que ter o país acima de qualquer outro tipo de interesse, e ele demonstrou isso. Então, é com muita alegria e privilégio de ter participado do evento, e com muita alegria que eu compartilho esse meu sentimento do evento que eu assisti hoje. Presidente, hoje é só o primeiro dia da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Essa é a primeira edição, mas a gente espera aí que venham outras. Qual a importância da sustentabilidade, esse termo que a gente ouve falar tanto hoje em dia, para as nossas indústrias? Bom, primeiro, as atividades que nós temos aqui no Polo Industrial, nenhuma delas leva um risco ao meio ambiente, porque nós não nos utilizamos de nenhum insumo que nós temos hoje aqui na nossa biodiversidade. E as empresas que aqui estão têm muita responsabilidade com relação ao meio ambiente, inclusive com a utilização da água, que a maioria das empresas tem estações de tratamento de efluentes. A maioria das empresas cumpre com as suas obrigações, inclusive ambientais. E é isso que nós precisamos levar ao país. A consciência de que o Polo Industrial de Manaus, a atividade que temos aqui hoje, além de trazer resultado econômico e social, com o faturamento, geração de riqueza e renda, os empregos, ele dá ao país a certeza de que não vai atrapalhar a questão do meio ambiente, não vai agredir a floresta, e é um vetor de sustentabilidade porque ajuda a preservar, sim. E essa feira tem muito disso. A concepção dessa feira foi embasada em não agredir o meio ambiente na concepção dos seus estandes. Então você vê o material que está sendo utilizado, todo ele material reciclado, mostrando o respeito não dos organizadores, mas das empresas que compraram essa ideia e edificaram os seus estandes dentro desse conceito. Então, é alegria, é muito bom a gente poder compartilhar também essa consciência com os demais. Falando em alegria, a gente já está chegando na reta final do ano de 2019. A gente pode voltar a dizer que as nossas indústrias tiveram um 2019, um ano positivo, a gente teve um ano feliz para as indústrias aqui no Polo Industrial? Se nós considerarmos a reviravolta que o país passou, todas as incertezas que pairaram no final do ano passado, culminando com a eleição de Jair Bolsonaro, se nós considerarmos as inseguranças que ainda temos, e somente pelos equívocos, no meu entendimento, de decisões tomadas pelo Judiciário,
se nós considerarmos a realidade do mercado brasileiro e você registrar um crescimento de faturamento perto de 8% no que foi apurado até agosto pelo polo industrial. Tá certo, é um registro em reais, ele não traz a mesma curva de crescimento se você comparar em dólar, e nós não percebemos um aumento sensível do número de empregos também. Mas se nós considerarmos que a questão dos empregos, mesmo com as inovações tecnológicas que os produtos e as atividades de manufatura trazem, os níveis de emprego se manteve, sim, foi um ano de muita superação, de muito aprendizado, um ano muito positivo para todos que estão aqui no polo industrial, e nos deixa muito melhores preparados para os desafios futuros que certamente teremos. Então 2020 vai ser um ano positivo. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista. O 2020 vai ser melhor que 2019, 2021 vai ser melhor que 2020. O futuro para nós, cidadãos de bem, pessoas que confiamos, acreditamos no nosso potencial, fazendo aquilo que é correto, com respeito às leis, com respeito ao meio ambiente, com respeito à população, não há o porquê do Cosmos conspirar contra. Eu sou do tempo que assistia o filme e os desenhos, e no final o mocinho sempre ganhava. O bem há de vencer o mal sempre, e nós fazemos parte das pessoas de bem. Eu acredito sim no futuro melhor sempre para nós. Suas considerações finais. Bom, dentro desse otimismo, mais uma vez, desejar a todos um excelente final de ano, que todas os sentimentos natalinos perdurem por um tempo, que todos nós tenhamos um resgate da confiança, um resgate das energias, sejamos mais perseverantes, sejamos mais otimistas para com o futuro que nós teremos, pois certamente esse futuro será melhor. Nós precisamos e deixaremos um ambiente melhor aqui na nossa região e um país melhor também para os nossos filhos e netos, e essa é a nossa responsabilidade. Nós fazemos parte disso e nós vamos fazer. Obrigada. Nós conversamos com o Wilson Périco, ele que é diretor-presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Karime, nós voltamos aos estúdios com você, e a qualquer momento a gente traz outras informações direto aqui da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. 18 horas. Muito obrigada, Nathalie Moraes está lá ao vivo, temos um stand também da Mix, e quem passou por lá, está aqui conversando com a gente, é Amy Lucian. Amy Lucian, o que você viu de legal por lá? Eu vi vários stands, tem muita coisa bacana, tem até uns robôs lá do pessoal, uma realidade virtual, tem umas máquinas diferentes lá de refrigerante, suco, chá. Já deu tempo de visitar tudo já, Emílio? Não deu tempo de visitar tudo. Quero ver mais coisas amanhã. Amanhã eu tô de volta lá. Tá bom? E a galera que tá no Mano, quem pensa que não tem ingresso de cinema, tem ingresso de cinema sim, isso mesmo. Bacana. Daqui a pouco eu volto pra presentear 2 pessoas. Muito bem, 6 horas e 27 minutos em Manaus. Karime Leão, vamos então para a segunda, né, de hoje aqui em 100,7, a segunda do playlist 18 horas. Vambora! Oi! Isso aí, vamos lá, a segunda playlist aqui, a segunda de hoje. A música foi lançada em 2018, já alcançou mais de 700 milhões de visualizações no YouTube e no Spotify. Tem mais de 600 milhões de plays. Então vamos lá, galera, agora conferir com a música Clean Bandit, de Demi Lovato e Solo. Playlist 18 horas. 6h32, mais uma da playlist 18 horas que você conferiu em 100,7. Clean Bandit e Demi Lovato. A música Solo em 100,7. Mix. Bom, e agora vamos conferir o que está acontecendo lá na FESPIM, a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que vai até sexta-feira, sempre das 2 da tarde até às 9 da noite. Vamos lá com Nathalie Moraes. Ao vivo, direto aqui da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Nesse momento, a gente está aqui no estande da Suframa, um dos estandes mais importantes da feira, e nós vamos conversar com a doutora Simone Silva, ela que é lá do Centro de Biotecnologia da Amazônia, né, doutora? E aqui tem algumas mudas, explica pra gente que mudas são essas, doutora?
são espécies de interesse comercial, principalmente da região amazônica, mas que de alguma maneira têm uma dificuldade de produção pelos métodos convencionais, né? Então nós fazemos a produção dessas mudas em laboratório, produção em escala de plantas selecionadas, sadias, né? Que podem ser utilizadas tanto para recomposição florestal, né? Na área ambiental, como também para produção em larga escala para a indústria, né? Essas plantas dão origem aí a esse material? Explica pra gente que material é esse. Sim, nós trouxemos o exemplo do curauá, né? Que é uma planta utilizada para a produção de fibra vegetal. Ela pode ser utilizada como substituição parcial da fibra de vidro. Então existe uma demanda industrial, porém não existem ainda plantios suficientes para suprir essa demanda, né? Então nós produzimos em escala em laboratório plantas selecionadas, né, de qualidade, para suprir esse setor produtivo. Então o curauá é uma planta assim que eu costumo dizer que é ecologicamente correta, né? Nada sobra do curauá. A fibra pode ser utilizada para indústria, né, para elaboração de carenagem celular, para tecidos na indústria têxtil e também revestimento interno de automóveis, N utilizações. A mucilagem que sobra pode ser utilizada para ração e as infrutescências na ornamentação, até mesmo para exportação, né? Ou seja, utiliza-se tudo da planta. Então essa planta traz o conceito da feira, que é a sustentabilidade, né, doutor? Exatamente, todo o conceito da feira. Muito obrigada, nós conversamos com a Simone Silva, ela que é lá do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Então você já sabe, quer conhecer um pouco mais sobre esse conceito de sustentabilidade, vem aqui para a FESPIM. Eu volto aos estúdios com vocês. Carlão, e presta atenção nessa notícia. A cotação do dólar bateu o terceiro recorde seguido nesta quarta-feira. O dólar foi a R$ 4,25, alta de 0,4%. Desde segunda-feira, Carlão, a moeda renova sua máxima nominal, sem levar em conta a inflação diariamente. O dólar turismo está sendo vendido a R$ 4,43. Nossa, tá difícil viajar, hein? O Tribunal de Contas do Amazonas emitiu alerta para que o governo do estado adote providências na transparência dos recursos do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo e Interiorização do Desenvolvimento do estado do Amazonas, aos municípios para aplicação na saúde. Vamos conferir os detalhes com a repórter Júlia Gomes. O alerta do Tribunal de Contas do Estado segue o que determina as leis enviadas pelo próprio governo e aprovadas este ano pela Assembleia Legislativa do Estado, quando foi retirado 40% da dotação inicial dos recursos do FTI, o Fundo de Fomento ao Turismo e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o que corresponde a R$ 350 milhões para a área da saúde, sendo 20%, cerca de 70 milhões, destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os municípios do interior. Conforme o alerta assinado pela presidente do TCE, Yara Lins, a Secretaria Estadual de Saúde deve adotar providências ao efetuar a transferência a fundo dos recursos do FTI aos municípios para aplicação na saúde, além de monitorar os resultados das metas estabelecidas pelos municípios com a aplicação dos recursos do FTI. No mesmo alerta, foram emitidas ainda orientações aos municípios para a correta aplicação desses recursos. Volto com vocês. E ontem o governo do Amazonas informou que vai prorrogar por mais 6 meses o contrato da Secretaria de Estado de Saúde, Suzam, com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, a Unisol, para a gestão do Hospital Francisca Mendes, que encerraria no dia 4 de dezembro. Bom, a questão é que essa decisão ignora a recomendação do Ministério Público do Estado, que ajuizou a ação contra a fundação com base em parecer da própria Procuradoria-Geral do Estado, que afirmou não estar entre as finalidades da Unisol a prestação de serviços médicos e hospitalares. Vamos conferir agora os detalhes com o repórter Asaf Augusto. Ignorando a recomendação do Ministério Público do Amazonas, o governo do estado informou que vai prorrogar o contrato da Unisol por 6 meses para a gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes. Conforme a recomendação do MP, a Suzam não poderia renovar nem celebrar quaisquer contratos ou convênios para prestações de serviços médico-hospitalares ao governo do estado ou qualquer outro ente público com a Unisol.
Procurado, o Ministério Público não se manifestou sobre o posicionamento do governo. Volto com vocês. E a nossa repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes do que está acontecendo lá na FESPIM, a primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Vamos conferir. Voltamos a falar ao vivo, direto aqui da FESPIM, a primeira feira de tecnologia e sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Nesse momento a gente está aqui no estande da CIDIA, um dos estandes mais procurados aqui da feira, e nós vamos conversar com o desenvolvedor de software, o Anselmo Xícharo, que vai explicar um pouco mais pra gente sobre esse robô que está aqui ao lado. Anselmo, o que vem a ser esse robô? No caso, esse robô é uma ideia que a gente tem, um conceito de juntar a robótica com a tecnologia de realidade virtual. Como a gente pode ver, a gente tem um usuário controlando via realidade virtual o robô. A ideia seria para você controlar esse robô à distância. O robô pode estar em um ambiente perigoso para o ser humano, ou um ambiente tóxico, ou mesmo ele trabalhar de casa ou de um ambiente, se ele estiver em uma outra unidade da empresa, ele pode trabalhar à distância, utilizando a internet ou 5G, por exemplo. Como é que funciona? Quer dizer que daqui a algum tempo eu vou poder ter um robozinho desse em casa? Se você tiver condições, você pode ter um robô desse em casa para você fazer suco em casa, no seu trabalho, deixar o suco pronto em casa, ou no caso, como a gente já viu em feiras anteriores, um robô desse servindo o cafezinho para as pessoas. Olha só, tá aí a tecnologia ajudando no nosso dia a dia, né? Olha só, você quer conhecer, qual que é o nome dele? Yumi. Você quer conhecer o Yumi? Então corre pra cá, pra FESPIM. Começou hoje, nessa quarta-feira, e vai até a sexta, e você vai poder conhecer o Yumi. Então corre pra cá das 14 até as 21 horas. Para essa notícia preocupante, viu? No período de janeiro a setembro deste ano, foram registrados no Amazonas 1.137 novos casos de HIV em adultos. Isso de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM. Pois é, destes 846 foram notificados aqui em Manaus, representando 74% dos casos. A faixa etária mais infectada é a de 20 a 34 anos de idade. E na próxima semana começa a campanha Dezembro Vermelho, exatamente em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é no dia 1º de dezembro. A abertura oficial da campanha acontece no dia 4 de dezembro, às 5 da tarde, lá no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Com o slogan "Faça o teste, viver sem dúvida é melhor", a campanha busca dar maior visibilidade à importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento. Além, é claro, de incentivar práticas saudáveis para maior expectativa de vida. Carimilhão, é o que sempre falamos aqui, né? Quanto mais rápido o diagnóstico, mais eficientes serão os tratamentos, né? Mais a prevenção, sem dúvida, é o que todos devem fazer para evitar todos os tipos de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS, né? Você está ouvindo 18 horas. Bom, em meio à crise na saúde do Estado, com atraso de pagamento para funcionários terceirizados e também a falta de insumos nos hospitais, que é relatada com frequência, o governo do Amazonas fez um novo contrato sem licitação, no valor de R$1.400.000. O repórter Asaf Augusto tem mais detalhes. A Suzan contratou sem licitação, por mais de R$1.400.000, a clínica de diagnóstico por imagem do médico Francisco Cardoso para atuar no município de Parintins e no Baixo e Médio Amazonas. Na publicação da contratação no Diário Oficial, a Suzan alega a necessidade de contratação emergencial para justificar a dispensa de licitação, mesmo depois de ter 10 meses para planejar um processo licitatório. O dono da empresa, Francisco Cardoso, é irmão da empresária Márcia Baranda, que deve disputar a próxima eleição para a Prefeitura de Parintins, e é aliada política do governador Wilson Lima. Questionada sobre a necessidade da contratação emergencial, a Suzan não enviou resposta. Volto com vocês. Mix. Tudo bem, 6h42 em Manaus. Hoje estamos juntos com você até às 7 da noite, levando aí
a informação até você. Bom, e a última, né, do playlist 18 horas desta quarta-feira é para fechar aí numa boa vibe, né, uma boa vibração. Vamos ouvir aquele pop reggae que só o Armandinho sabe fazer. Sim, é o single Amor Vem Cá. Novo trabalho de Armandinho que já chegou com lyrics vídeo no YouTube. É aquela canção pra lá de romântica, né? Ela foi feita para a esposa de Armandinho, a modelo Carla Nicolé. A música é Armandinho sendo Armandinho, né, gente? Não tem como fugir. Então vamos lá, vamos ouvir Amor Vem Cá. Playlist 18 horas. 6 horas e 46 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Aí mais uma, né, do Armandinho. Amor Vem Cá em 100,7. Estamos juntos com você no 18 horas. Mix. Vamos lá agora, 6 horas e 46 minutos. Vamos conferir mais detalhes lá da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus com a repórter Nathalie Moraes. Nós estamos aqui na primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Nesse momento a gente está aqui no estande da Amazonas Energia Eletrobras, onde a gente vai conversar com a Tayane Melo e vai falar sobre os serviços que estão sendo oferecidos aqui. Fala para os ouvintes da Mix, Tayane. Boa tarde a todos. Nós convidamos as pessoas que desejam comparecer no nosso estande para fazer qualquer tipo de serviços. Nós estamos oferecendo serviços comerciais como pedidos de ligação, transferências, análises de faturas e também estamos com a campanha de negociação. Venha comparecer aqui com a gente que nós vamos lhe atender da melhor forma. Olha só, então, além de saber tudo que é destaque no mundo da tecnologia, inovação e sustentabilidade, dá para negociar as dívidas também aqui no estande da Amazonas Energia Eletrobras. Eu volto aos estúdios. Muito bem, agora a gente fala de uma boa notícia, hein? Principalmente para quem está procurando emprego. Isso porque o setor da construção civil vem retomando aí o fôlego, né? Respirando, e alcançou o maior nível de emprego dos últimos 7 anos. E aqui no Amazonas o setor espera gerar até 8 mil novos postos de trabalho para o próximo ano já. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Os resultados confirmam a tendência de crescimento do setor. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, os indicadores de atividade de emprego na construção civil brasileira alcançaram em outubro o maior nível dos últimos 7 anos, chegando a 49,9 pontos no mês passado, o índice de atividade, enquanto que o número de empregados ficou em 48,5 pontos. Os números obtidos são semelhantes aos registrados em 2012. E aqui no Amazonas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a construção civil no acumulado dos 10 meses deste ano empregou 12.355 pessoas, demitiu 10.045 e ficou com um saldo de 2.310 trabalhadores. Mesmo com a tendência de crescimento, no mês de outubro, o setor mais demitiu do que contratou. Foram 232 pessoas desligadas aqui no estado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil no Amazonas, Cícero Custódio, afirma que para o próximo ano haverá crescimento. A construção civil teve um crescimento muito bom em 2019, em torno de 3 a 5 mil empregos. E o ano que vem o sindicato acompanha a mão de obra. E por 2020 nós temos em torno de 5 a 8 mil empregos já contratados hoje no município e no estado, porque o crescimento de obras que foi lançado hoje no estado do Amazonas. Volto com vocês. Ó, gente, tem uma boa notícia aí pra galera que tá precisando de um trabalho, se recolocar no mercado de trabalho. O Cine Amazonas divulgou 98 vagas de emprego, isso amanhã, tá? São oportunidades para diversas áreas. A distribuição das senhas começa às 7, então tem que acordar cedo, chegar lá no Cine, pegar a sua senha e esperar, né? Ver a melhor vaga. E boa sorte pra todos. Exatamente, boa sorte. Você está ouvindo 18 horas. E o Papa Francisco
Francisco aceitou o pedido de renúncia do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, e nomeou hoje Dom Frei Leonardo Steiner, atual bispo auxiliar de Brasília, como novo chefe da igreja local. Dom Sérgio Castriani tem 65 anos e assumiu o cargo em fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI o transferiu da prelazia de Tefé para a capital. Sua renúncia foi encaminhada ao Papa Francisco no início do ano por motivos de saúde. Com a decisão, Dom Sérgio Castriani passa a ser arcebispo emérito. Dom Leonardo Steiner nasceu em 6 de novembro de 1950 em Forquilinha, Santa Catarina. Fez sua profissão religiosa na Ordem dos Frades Menores em 2 de agosto de 1976 e foi ordenado sacerdote em 21 de janeiro de 1978. Estudou filosofia e teologia nos franciscanos de Petrópolis. É bacharel em filosofia e pedagogia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Obteve a licenciatura e o doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antonium em Roma. Bom, e de regresso ao Brasil em 2003, foi vigário da paróquia Bom Jesus, na Arquidiocese de Curitiba, e professor também na Faculdade de Filosofia do Bom Jesus. Assumiu vários cargos na igreja e de maio de 2011 a maio de 2019 foi secretário-geral da Conferência Episcopal Brasileira. Agora vai assumir como bispo emérito de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, estará em Manaus nesta quinta e sexta-feira, cumprindo a agenda oficial do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Ciro Gomes fará palestras para jovens e empresários, em que vai abordar temas como reforma tributária e os novos rumos para o país. As palestras vão ser na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e também na Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus, a CDL. Em 2018, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições e aqui no Amazonas teve 138.997 votos. 18 horas. Começou na manhã de hoje o primeiro dia de julgamento do delegado de Polícia Civil Gustavo de Castro Sotero, acusado de matar a tiros o advogado Wilson Justo Filho, após um desentendimento dentro de uma casa noturna em Manaus no dia 25 de novembro de 2017. Os advogados de defesa vão insistir na tese de que o delegado Sotero agiu em legítima defesa. Os advogados de acusação vão tentar que o júri condene Sotero por crime triplamente qualificado. Bom, nesse primeiro dia de julgamento, basicamente foram ouvidas as testemunhas que sobreviveram aos tiros disparados pelo delegado. Mas o julgamento deve durar pelo menos até sexta-feira. Pois é um caso polêmico, que mobilizou a sociedade, que a justiça deve ser feita sem interferências. Que dure o tempo necessário, o tempo que durar, mas que o júri chegue a um veredicto justo. 18 horas. Tudo bem, Karime, vamos conferir. Vamos conferir o cinema, exatamente. Vamos conferir aí as dicas, os lançamentos, as estreias do cinema com Caio Pimenta. Olá, boa noite, tudo bom? 7 novos filmes estreiam nos cinemas de Manaus neste fim de semana. O destaque fica por conta de um sucesso da TV que ganha versão para as telonas. Em Carcereiros, o filme, o agente penitenciário Adriano, vivido pelo Rodrigo Lombardi, terá que contornar uma rebelião após a chegada de um perigoso terrorista, interpretado pelo ex-BBB Kaysar. Continuando no cinema brasileiro, Os Parsas 2 será lançado em Manaus, após 2 semanas de pré-estreias. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tiro Lipa e Bruno de Luca no elenco, a produção mostra o grupo do filme original organizando uma colônia de férias para crianças e adolescentes. Já para a turma mais romântica, tem um filme para entrar no clima de Natal. Protagonizado pela Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, Uma Segunda Chance para Amar, traz ela interpretando uma garota com a vida toda bagunçada, que se apaixona por um rapaz. Tem espaço também para filme religioso e um drama francês. Duas Coroas mostra a vida do sacerdote polonês Maximiliano Kolbe, proclamado santo pelo Papa João Paulo II.
Já a Revolução em Paris se passa durante a Revolução Francesa, mostrando a vida de pessoas comuns e integrantes da corte no meio da transformação política do país. O peruano Retábulo e o documentário Novas Espécies, a Expedição do Século, completam a lista de estreias. Semana que vem eu tô de volta aqui na Mix com mais filmes. Até mais, tchau! Agora são 6h55 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Karime Leão, como é que nós estamos aí? Já estamos nos finalmente? Já estamos aqui nos finalmente, mas tem tempo para muita coisa ainda, né? Já que você conferiu aí todas as estreias e as dicas do cinema, vamos... Ei, Luciano! Vamos ao resultado, Quem vai pro cinema? Eu escolhi 4 pessoas aqui, Karime, deu a doida. O Bruno Rodrigues de Figueiredo, a Bruna Sufiente, a Chelsea Oliveira e o Cassiano Gomes. Parabéns. Parabéns, gente. Obrigada aí pela participação e tudo mais. Né? Temos aqui uma informação interessante que acabou de chegar. Uma excelente notícia para quem tá pendurado no cheque especial. Olha aí que bacana. Estou esperando abrir a notícia aqui porque chegou no celular. Chegou. Banco Cheque especial. Limita a taxa de juros do cheque especial a 8% ao mês. A resolução também permite que bancos cobrem uma tarifa mensal de até 0,25% sobre o valor do limite que exceder a R$500. É uma ótima notícia, porque geralmente os juros gira em torno de 12%, não é? Sim. Pô, de 12% para 8% é uma maravilha. Uma redução significativa. Que você Muito bem, então. Nós temos a Nathalie Moraes na linha. Alô, Nathalie, tudo bem por aí? Como é que está? Oi, Carlão, Karime Leão, Paulo Castro. Aqui pela Fespim continua muito movimentado, os estandes estão todos lotados, como eu já disse anteriormente, são mais de 130 estandes. Você aí de casa que não sabe ainda o que fazer na noite desta quarta-feira, corre pra cá pra Fespim que tem muita coisa boa. A primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. Eu me despeço por aqui, mas a feira segue até às 21 horas. E amanhã, na quinta-feira, a partir das 14 horas, direto aqui do Estúdio 5, Centro de Convenções, na Zona Sul de Manaus, acontece a Fespim até a sexta-feira, sempre das 14 às 21 horas. Eu volto aí aos estúdios com vocês e amanhã eu trago outras informações direto aqui da Fespim. Beijo! Muito bem, Nathalie Moraes, Karime Leão, tá bacana lá, né, na Fespim, né? Até sexta-feira, vou dar uma passada por lá na sequência, né? Tá valendo muito a pena. Tem umas novidades maravilhosas. Essa do refrigerante em cápsula, eu fiquei... Isso mesmo. Não foi? Você, igual cápsula de café, gente. Aí você pede assim um Guaraná, aí coloca lá, fica igual, você provou. Igual, idêntico. Tem água de coco. Eu me surpreendi, que eu nunca tinha visto, né? Amanhã eu vou ver mais coisas, amanhã eu vou estar lá. E a gente traz pra você todas essas novidades. Agora 6h58. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje a primeira Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. No seu discurso, ele voltou a citar a cobiça de países estrangeiros nas riquezas da região e disse que a Zona Franca de Manaus veio exatamente para mostrar que a Amazônia é nossa, para integrá-la ao resto do nosso país. É isso que o povo do Amazonas reivindica e espera: o reconhecimento do modelo econômico que hoje dá sustentação ao Estado, que o modelo seja integrado à economia do país e não tratado como algo que beneficia só o Amazonas. É preciso reconhecer que a Zona Franca de Manaus ajuda o Brasil inteiro. Esta semana, a Receita Federal informou que a arrecadação de impostos no Estado alcançou R$1,5 bilhão em outubro. De janeiro a outubro, o Amazonas arrecadou 47,36% de todos os impostos da segunda região fiscal, que inclui ainda Acre, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia. É bom que essa riqueza gerada com a Zona Franca de Manaus seja reconhecida, como fez o presidente Bolsonaro em seu discurso. 6h59, Karime Leão, boa noite, Paulo Castro, boa noite, Emílio Luciano, boa noite você em 100,7. Boa noite, Carlão. Um beijo, gente, obrigada pela companhia. Tudo bem, continue em 100,7, daqui a pouquinho tem Mix Tudo, hein? Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.